Lula definitivamente livre? Como ficaram os 20 processos e inquéritos contra o ex-presidente? Olá pessoal, este vídeo é como uma bomba pra gente desmascarar essa justiça brasileira. Então eu peço insistentemente para que todos compartilhem nos maiores grupos do Facebook, Telegram e WhatsApp. As ações da Lava Jato que ainda restavam contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na justiça foram praticamente enterradas com a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso do Tríplex de Guarujá, primeiro processo no qual o petista havia sido condenado. Nos últimos meses, acolhendo pedidos da defesa, outros magistrados e tribunais se valeram da decisão para encerrar processos. Em agosto, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, trancou uma ação penal em que Lula era acusado de lavagem de dinheiro de doações recebidas da construtora ARG, que teria sido favorecida por ele na Guiné Equatorial, na África. Em Brasília, a juíza Poliana Martins Alves rejeitou a denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, pelo qual Lula também havia sido condenado na Lava Jato do Paraná. Por determinação do STF, alguns processos foram redistribuídos a outros estados. O ministro do STF, Gilmar Mendes, estendeu ao processo, anulando assim todas as provas que haviam sido colhidas por ordem do ex-juiz. Em setembro de 2021, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana encerrou outra ação penal na qual Lula era acusado de lavagem de dinheiro recebido da Odebrecht por suposta influência na ampliação de uma linha de crédito do BNDES para Angola que beneficiaria a construtora. Outro processo em que era acusado de organização criminosa, o chamado quadrilhão do PT, bem como a suspeição de Moro no caso do Tríplex. Também em setembro veio do STF mais uma decisão favorável a Lula. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu duas ações iniciadas no Paraná relativas ao Instituto Lula, uma que apontava a corrupção e lavagem na doação pela Odebrecht de um terreno de 12 milhões para sediar a entidade, e outro relativo a doações da construtora ao Instituto, que seriam redistribuições por favores prestados pelo ex-presidente. O Ministério Público no Distrito Federal, por exemplo, já informou que não pretende recorrer da decisão que encerrou a ação relativa ao suposto favorecimento da Odebrecht em Angola com crédito do BNDES. No caso das ações do Tríplex, do sítio e do Instituto Lula, a chance considerável de o caso prescrever até a formulação de uma nova denúncia. Primeira, suposta corrupção de Lula em favor de montadoras. Acusação: 6 pessoas, incluindo Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho, responderam por suposta corrupção na aprovação da medida provisória 471, que havia sido assinada em 2009 e prorrogava por 5 anos os incentivos fiscais para montadoras de automóveis com atuação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Resultado: absolvição em junho de 2021. Segunda, pressão para Nestor Severo não fechar delação premiada. Acusação: o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio Amaral e o banqueiro André Esteves teriam pressionado Nestor Severo, ex-diretor da área internacional da Petrobras, para que ele não fechasse um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Terceira, quadrilhão do PT1. Acusação: Lula, Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto foram acusados pelo crime de organização criminosa motivado pela suspeita de quem teria atuado em conjunto para desviar dinheiro público de empresas estatais, em especial a Petrobras. Resultado: absolvido sumariamente em dezembro de 2019. Quarta, quadrilhão do PT2. Acusação: outra denúncia contra o quadrilhão do PT envolvendo Lula também foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em setembro de 2017. Resultado: a acusação acabou rejeitada em setembro de 2018. Quinta, mesário
mesadas para Lula e seu irmão Frei Chico. Acusação: Lula e seu irmão Frei Chico teriam recebido mesadas da Odebrecht em valores que somados ultrapassariam 1 milhão. Resultado: em maio de 2020, o Tribunal Regional da Terceira Região rejeitou a denúncia por unanimidade, confirmando decisão anterior da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Sexta, ocupação do triplex. Acusação: o ex-presidente Lula teria instigado a ocupação do triplex do Guarujá 2 meses antes de ser preso. Ele declarou: eu até pedi para o Guilherme Boulos mandar o pessoal dele, o MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, ocupar aquele apartamento. Resultado: em fevereiro de 2020, a 6ª Vara Federal de Santos, São Paulo, rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal. Sétima, favorecimento à Odebrecht em Angola. Acusação: Lula teria recebido pagamento da Odebrecht por palestras que realizou para a empresa, mas seria na verdade uma troca pela atuação do ex-presidente junto a órgãos federais, incluindo o BNDES, para liberar verbas para a realização de obras em Angola. Resultado: em setembro de 2020, a acusação foi arquivada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Oitava, doações ao Instituto Lula. Acusação: doações ao Instituto Lula feitas pela Odebrecht configurariam uma retribuição aos favorecimentos proporcionados pelo ex-presidente para a construtora. Resultado: o caso não chegou a receber uma sentença. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o andamento em liminar por considerar imprestáveis as provas entregues pela Odebrecht em acordo de leniência. Nona, terreno para o Instituto Lula. Acusação: a compra de um terreno em São Paulo no valor de 12 milhões seria uma forma encontrada pela Odebrecht para pagar propina ao ex-presidente. O imóvel seria utilizado para construir uma nova sede para o Instituto Lula. Resultado: o caso não chegou a receber uma sentença. Décima, sítio de Atibaia. Acusação: obras em um sítio de Atibaia, São Paulo, configuraria crime de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo a denúncia da acusação. Resultado: Lula havia sido condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Na segunda instância, o TRF4 havia aumentado a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Com a suspeição de Moro declarada pelo STF, as denúncias foram anuladas. O caso recomeçou do zero na 12ª Vara Federal do Distrito Federal, mas em agosto a juíza Poliana Martins Alves alegou falta de elementos comprobatórios e rejeitou a denúncia. 11ª, triplex de Guarujá. Acusação: o triplex teria sido reformado pela empreiteira OAS em troca de benefícios indevidos para a empreiteira em contratos. Resultado: Lula foi condenado por Moro na primeira instância. No TRF4 a pena havia sido estabelecida em 17 anos, 1 mês e 10 dias. Em abril de 2019, ao confirmar a condenação, o STJ havia reduzido o prazo para 12 anos e 11 meses de prisão, mas assim como no caso do sítio, com a suspeição de Moro declarada pelo STF, as denúncias foram anuladas. 12ª, Caças Gripen. Acusação: segundo o Ministério Público Federal, as supostas negociações irregulares envolvendo a aquisição de caças Gripen caracterizariam tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 13ª, crédito do BNDES para Odebrecht em Angola. Acusação: com base na delação premiada de executivos da Odebrecht, Lula foi acusado de lavagem de dinheiro recebido da construtora por influenciar a ampliação de uma linha de crédito do BNDES em Angola. Resultado: em 6 de setembro de 2021, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, encerrou a ação penal no quadrilhão do PT no caso do triplex. 14ª, lavagem de dinheiro da ARG. Acusação: em 2011, o Instituto Lula teria lavado dinheiro ao receber uma doação em troca de o ex-presidente petista ter intercedido junto ao presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para que a construtora ARG fosse selecionada para construir uma estrada no país. Resultado: em junho, o desembargador do TRF
TRF3 Paulo Fontes. Em agosto, o tribunal trancou a ação penal 15ª suposto favorecimento a Odebrecht em Angola. O Ministério Público Federal acusava o ex-presidente Lula de atuar junto ao BNDES a fim de favorecer a Odebrecht em empréstimos para obras em Angola. Os pagamentos aos envolvidos somariam 30 milhões. Resultado: o processo foi trancado pelo TRF1 em setembro de 2020. 16ª ajuda da Odebrecht para o filho caçula de Lula. Acusação: Lula teria solicitado ajuda a Emílio Odebrecht para lançar a carreira empresarial de Luiz Cláudio, seu filho caçula. Resultado: acusação arquivada em dezembro de 2020. 17ª patrocínio da Odebrecht para a revista Carta Capital. Acusação: os contratos de patrocínio da Odebrecht com a revista Carta Capital seriam ilegais. Resultado: arquivamento solicitado pela Polícia Federal e acatado pela 10ª Vara Criminal de São Paulo em setembro de 2020. 18ª suposto favorecimento à OAS na Costa Rica. Acusação: Lula era acusado de tráfico internacional de influência e corrupção ao tentar influenciar políticos da Costa Rica a contratarem a OAS. Resultado: investigação trancada por prescrição. 19ª palestras de Lula. Acusação: suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente Lula a diversas empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. Resultado: arquivamento a pedido do Ministério Público por falta de provas em setembro de 2018. E para finalizar, ofensa de Lula contra Bolsonaro. Acusação: é uma das poucas investigações contra Lula que não teve relação com a Lava Jato. O petista teria se enquadrado desrespeitando a Lei de Segurança Nacional ao declarar que o presidente Jair Bolsonaro é um miliciano responsável pela morte da Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro. Resultado: o inquérito foi arquivado em maio de 2020.